Muito boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema que já há algum tempo algumas pessoas nos pedíamos, para deixar bem delineado a relação que existe da doutrina espírita com relação às doações de órgãos, os transplantes. Nós gostaríamos de rotular a nossa palestra de hoje, não doação de órgãos, mas doação de amor. A ciência médica tem prosperado de uma forma admirável com relação aos transplantes de órgãos. Há mais ou menos 2 séculos, um cientista francês, Bouchet, já revelava que seria possível o homem viver com o órgão de uma outra pessoa ou um animal com o órgão de outro animal. Os estudos foram ininterruptos. A ciência médica trabalhou muito. Já em 1956, numa convenção médica em Sydney, na Austrália, definia-se entre a medicina o que representava a morte. A morte representava a cessação dos encéfalos. Então a morte não residia no coração, mas sim no cérebro. Muitas foram as descobertas, as conquistas com relação à afirmação de que a morte seria no cérebro. Um professor muito brilhante, chamado Bouchet, também francês, professor da Universidade da França, fazia uma descoberta muito interessante e muito boa para a ciência médica. Ele começou a estudar os guilhotinados, as pessoas que eram guilhotinadas. Então, ele chegou à conclusão que, dado ao corte do pescoço, havia um chapeamento dos vasos sanguíneos do pescoço e, consequentemente, não havia hemorragia. E ele constatou que, mesmo depois de decapitados, o coração continuava batendo, correndo, fornecendo sangue para todo o sistema circulatório, às vezes durante até 1 hora. Se uma pessoa já sem pescoço, o coração batendo, então não teria morrido? Óbvio, morreu. Então, a vida não residia no coração, mas sim no cérebro. Daí a evolução da morte encefálica. Muitas foram as descobertas, as conquistas, os feitos médicos. Nós trouxemos, recentemente, colhemos alguns dados sobre casos de transplante. O primeiro transplante de coração infantil no interior paulista foi realizado em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto se firma
no cenário mundial como uma referência de descoberta e de feitos médicos. O Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto salva a vida de um bebê com o primeiro transplante de coração em criança realizado em nossa cidade. A criança de 1 ano e 8 meses. Ela tinha uma doença congênita chamada miocardia não compactada. Fazia com que o coração crescesse, trabalhasse mais e, consequentemente, o organismo perdia toda a força. O transplante ocorreu no dia 16 de fevereiro agora. A solidariedade da família doadora foi comentada pelo médico. Ele viu como um ato dos mais nobres a família ter feito essa doação. A mãe do doador, Gabriele, revelou que a princípio ficou muito indecisa, mas depois do transplante, com o êxito da cirurgia, a criança já vivendo, ela começou a sentir uma certa alegria em saber que o coração de sua filha batia, vibrava num outro peito de uma outra criança. Trouxe uma alegria muito grande. Um outro caso de transplante do ano passado, trata-se da filha, do filho de 2 anos da senhora Soraya. A senhora Soraya residia no Japão, centro médico, né, tão avançado e tal, não fazem transplante em criança. E ela entrou em desespero, porque a gravidade da doença do filho era muito grande. Ele já tinha tido algumas paradas cardíacas. Então ela começou a fazer as suas preces, rezando para os anjos de guarda, os anjos de guarda celestiais, os da terra. E ela comenta que, inexplicavelmente, tudo conspirou para que ela viesse para o Brasil. Chegou aqui, dado a gravidade da doença do filho, foi colocada já nos primeiros lugares da fila, dessa sofrida fila para o transplante. Inexplicavelmente também, após 15 dias da chegada dela, apareceu um doador, foi feita a cirurgia. Hoje o garoto, com 2 anos, já há 7 meses da cirurgia, goza da maior irregularidade possível uma criança da sua idade. Olha como as coisas acontecem. Kardec já enunciava que um dia a ciência andaria ao lado da religião. Nós estamos chegando nessa época. Os casos miraculosos de transplante, às vezes, determinados órgãos, se tirar, compromete. Mas se tirar uma parte, não compromete. Foi o que aconteceu em Curitiba, quando o Humberto Moraes, uma criança de 12 anos, já sofria de um problema cardíaco muito sério. Ela não conseguia, um problema pulmonar muito sério. Ela não conseguia nem respirar. Para respirar, precisava ficar
de Corocas. Ela não tinha uma vida de jogar futebol, de fazer o que os coleguinhas faziam. A ciência médica já colocou um transplante à disposição. Uma parte do pulmão do pai e uma parte do pulmão da mãe. Foi feita a cirurgia. Hoje, já é um moço e goza de uma saúde ímpar. Joga futebol, participa das baladas, faz tudo aquilo que faria uma pessoa, já com seus 22 anos, uma família feliz e resolvida, com a doação paterna e materna. Juntou aí ato de amor, de boa vontade, de tudo aquilo que a gente pode esperar da caridade. O que chocou muito com relação a transplante ocorreu também na semana passada. O Brasil inteiro levantou, chorou, torceu, vibrou com os resultados dessa cirurgia. Em Cuiabá, Mato Grosso do Sul, uma garotinha chamada Fernanda, que nós mostramos, teve um problema sério e teve morte encefálica. Morte encefálica é quando só o organismo vive, o coração bate, o sangue flui, mas já não há mais vida, o cérebro não funciona. Os pais entraram num desespero muito grande e foi chegada à conclusão que eles doariam os órgãos de Fernanda, aquela garotinha, aquela bonequinha que eles tinham como filha, e que tinha todos os sonhos de sua vida. Fernanda tinha 1 ano e 10 meses com a sua morte cerebral. A mãe, diante da impossibilidade de ter doador para os órgãos de sua filha, faz um apelo dramático na mídia, pedindo que um país como esse, desse tamanho, como não haveria uma criança que necessitasse dos órgãos? Doar os órgãos e ainda fazer um pedido, um apelo público. O Brasil vibrou de emoção, de comoção, de ver tanta caridade em uma pessoa dessa. Eles queriam que as suas filhinhas vivessem através de outras crianças, mas a central de órgãos, que mapeia todo o território nacional, não achava. Mas depois do apelo, inexplicavelmente, a garota permaneceu ainda vivendo por aparelhos durante uma semana. Aparece uma necessitada de uma doação. Essa garota morava em Curitiba, a 1.700 quilômetros uma da outra, doadora e receptora. A Força Aérea Brasileira colocou um avião à disposição, acionado pelo Ministério da Saúde, trouxeram os órgãos de Fernanda, levaram para o hospital
e a cirurgia foi um sucesso. É algo para a gente parar e ver que o amor das pessoas ainda que existe, procurando receptor para os órgãos. E a gente vai ver ainda, no depoimento do pai, a ausência de egoísmo, a filantropia que ele demonstrava com esse gesto. Ele dizia: Fernanda não vai crescer, cursar uma faculdade, não vai ter filhos, não vai me dar netos, mas os pais de Maria Eduarda, a receptora, terão. E eu serei feliz por ter proporcionado essa felicidade para outra pessoa. É o desprendimento, a ausência de orgulho, a bondade, a caridade pura que se faz num ato desse. Os órgãos de Fernanda salvou o fígado, salvou a vida de Maria Eduarda, e os rins seguiram para Porto Alegre. Olha aí a extensão do bem de Fernanda, com seu aninho e 7 meses, doando órgãos para o Brasil, Curitiba, Porto Alegre. Porto Alegre, 2 crianças receberam os rins, uma de 12 anos e outra de 6 anos. Vemos aí a sobrevivente, a receptora Maria Eduarda, e a bondosa, a miraculosa Fernanda, que doou, através do gesto de seus pais, o seu órgão. Nós vimos a ótica, o trabalho, o sucesso, o êxito da ciência médica nos transplantes tão bem sucedidos na indústria farmacêutica, na elaboração de medicamentos, fazendo com que o transplantado viva uma vida comum, sem efeitos colaterais. Olha a época que nós estamos vivendo. Uma pessoa prestes a morrer, voltando nas suas faculdades normais e vivendo pelo amor, pela doação, pela dedicação desses médicos que eu vejo como missionários. São já espíritos que vêm com uma equipagem mental já voltada para isso e cresce incomensuravelmente nessa área da medicina, realizando esses feitos tão bonitos. A doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, é o retorno da vida corporal ao mundo celestial. Nós encontramos no capítulo 8 a separação da alma e do corpo. Vamos ver como é que os espíritas esclarecem sobre isso daí. A questão 154, Kardec pergunta: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Seria a mesma coisa que ele perguntasse: morrer dói? Os espíritos respondem: não é dolorosa. Dolorosa é a vida aqui na Terra, porque o sofrimento é maior quando encarnado. E essa separação não tem dor nenhuma. É uma mudança de esfera, da esfera material para a espiritual. E diz também que tudo
obedece uma ordem tranquila, determinados casos são diferentes. Disse também de desligamento pelo esgotamento dos órgãos físicos. Dizem que é uma passagem tão tranquila, tão suave, a morte, que é dormir na terra e acordar no céu. Mas Kardec faz uma outra pergunta. E como é que se opera essa separação da alma e do corpo? Como é que acontece? Os espíritos explicam que essa separação é algo bem lenta, vai gradualmente desligando os fios, desligando aquilo que nos prende ao perispírito, o corpo ao perispírito, vai se desligando célula por célula, molécula por molécula, ficando por fim apenas o fio metálico que é desligado por fim e que há a separação. Essa separação ocorre muito dependendo do tipo de pessoa. Tem pessoa que já desencarna, que já morre, já faz uma separação imediata. São pessoas menos materializadas, voltadas mais para as coisas, os valores espirituais. E há aquelas voltadas muito pela luxúria, pela fantasia, pela sensualidade. Essas daí demoram mais para fazer essa separação, porque elas ficam ainda, às vezes, dias, semanas, meses, sentindo que está ligado à matéria, sofrendo, às vezes, muito no seu estado psíquico, porque é uma dor mental. É a mesma coisa que aqueles que amputam o braço e ainda sente dor no braço amputado. Nós vamos nos preparar para ter esse desligamento, para ser suave, para não estar prendido muito aqui nas coisas materiais. As coisas materiais são passageiras, peremptórias, são rápidas, passam muito ligeiro. Mas Kardec ainda faz uma outra pergunta. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação da vida orgânica? Essa pergunta foi feita por Kardec há quase 2 séculos. Olha, veja bem a extensão e vamos fazer uma reflexão dessa pergunta. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica, ou seja, há a vida orgânica, o corpo vive, mas já cessou, houve um desligamento. Os espíritos explicam que sim, dependendo da agonia, da situação, muitas vezes o espírito já desligou e ficou só ali o vaso físico, a vida orgânica. E ainda falam, olha bem a expressão e a explicação dos espíritos. O coração é uma máquina que bombeia e faz o sangue circular, mas não tem nada a ver com a alma, com o espírito. São coisas independentes.
Hoje nós chegamos à conclusão que essa questão, eles estavam explicando que a morte não estava no coração. Existia uma morte encefálica. E daqui a pouco nós vamos ver mais detalhes. A doutrina espírita é farta na sua literatura em afirmar com convicção que esse tema doação de órgãos e transplantes, que na doutrina espírita nós falamos muito, e que o transplante é o que demonstra a maior clareza que existe entre a morte e a vida. Um vive e o outro cessa. Transplante é algo divino. Para nós termos um conhecimento, uma noção, para termos uma reflexão boa, nós vamos ver sobre o perispírito. O que seria o perispírito? É o corpo do espírito. É o elo de ligação entre o espírito e o corpo. Registra-se nele, no perispírito, todas as impressões que nós levamos desta e de outra vida. Seria, vulgarmente falando, a caixa preta do corpo, que está tudo registrado aí. O perispírito leva todas as doenças, virtudes, qualidades, tudo que você conquistou está impresso aqui. Nada é perdido. Às vezes você com 99 anos, com alguns mais 15, 20 anos ainda só para viver. Vou aprender francês, vou aprender espanhol, vou aprender esperanto. Aí alguém pergunta, puxa, mas com 99 anos você vai aprender isso? Mal sabe ele a assertiva que está tendo essa pessoa em procurar levar conquistas. Vamos desencarnar, mas vamos levar algo de bom conosco, no nosso cabedal de conhecimento, de boas ações, de virtudes. Vamos crescer nisso daí, que isso daí vai ficar impregnado no nosso perispírito. Não perdemos jamais. Fica conosco todos os vícios, tudo de errado que fizermos, vão ter que um dia apagar do perispírito. Mas fica também as qualidades boas que o espírito consegue, levando desta vida para outras vidas. No perispírito, nós procuramos aprofundar mais no nosso estudo e chegamos à conclusão que, além de todos esse arquivo mental que o perispírito leva, ele ainda tem inserido em si as que André Luiz fala muito, comenta muito com Clarencio, sobre as rodas de força, sobre os pontos. André Luiz diz que eram os pontos vitais. A yoga fala-se rodas de força, cada um com uma designação. Mas às vezes essas rodas de força nós somos atendidos fluidicamente, recebendo tudo aquilo que nós precisamos no órgão deficiente que nós devemos fazer a corrigenda. Perispírito é a parte importante. O perispírito, ele é
bem mais sutil, etéreo que o corpo. Mas perante o espírito, ele é um pouco mais grosseiro. São estágios diferentes da matéria. Agora, existe também as repercussões perispirituais. A pessoa que comete suicídio, toma veneno, vai renascer com problemas digestivos. Leva um tiro no peito, vai nascer cardiopata, vai ter problema cardíaco. E o curioso é que esses problemas nós podemos constatar desde a vida ultra-interina, esses problemas que a pessoa traz, perispirituais, as drogas, lícita, ilícita, seja ela qual for, o cigarrinho inocente, vai causar dano no perispírito também. Vai trazer sequela em um órgão ou em outro. As bebidas alcoólicas, bebida lícita, de uma forma ou de outra vai causar danos generalizados. Drogas ilícitas, então, desorganiza todo o corpo físico, inclusive o sistema nervoso central. Por isso que muitas vezes reencarnam pessoas com comprometimento cerebral. Nós não sabemos tudo, mas sabemos que as drogas causam dano muito grande no perispírito. Mas vamos ter também repercussões benfazejas. Algo que você faz e que é bom para o seu espírito. Ima era uma enfermeira dessa que trabalhava num hospital público e que tinha o dom, tinha aquela bondade interior de atender sempre aqueles casos mais complicados. Caso terrível acontecendo, precisando de curativo e cuidados. Ima vai, ou Ima ia sem ser chamada. Ima tinha uma boa vontade para atender os necessitados, que era a coisa mais brilhante, mais linda que a gente podia ver. Ima desencarna, chega no plano espiritual e lá ela percebe que à medida que ela foi tomando consciência, ela olhava para suas mãos e eram as mãos de luz. Saiu uma luz tão bonita que acompanhava os seus dedos. Foi a repercussão perispiritual dela ter prestado esse serviço de uma forma tão brilhante, com tão boa vontade, aquelas pessoas que eram mais recusadas pelos colegas. Há também o caso daquele jovem que chega no plano espiritual, é acolhido pelo avô. Passado determinado tempo, ele diz para o avô, está sentindo uma certa irradiação no peito. Não era dor, mas era um certo pequeno desconforto ao que estava ocorrendo ali. O avô explica para ele que o seu coração tinha sido doado, autorizado pelos seus pais, e que ia fazer um bem muito grande. Passado pouco tempo depois, ele percebe que constituía ali o órgão com a luz que brilhava intensamente em seu peito, naquele novo órgão. E o avô explica para ele: pois é, neto, você já não precisava mais daquele corpo. E os seus pais fizeram esse bem para você, doaram os seus órgãos, e você está tendo esse ganho, esse bem-estar que você está vivendo,
foi pela doação dos seus órgãos. Essas repercussões são da forma mais generalizada possível. Todo bem que você faz, toda ação nobre, há uma recompensa perispiritual. Por que que os sábios, os santos, são pessoas tão distantes dos problemas do cotidiano, mundanos? Porque eles vivem só para o bem, os pensamentos. Lembramos bem daquele yogi, o primeiro yogi que veio para o Brasil, Yogananda, Vivekananda. Ele era uma pessoa tão boa, tão voltada, meditava, tal, que um dia houve um desligamento. Enquanto ele fazia mentalização, o espírito deixa o corpo e vai para outros planos. Essa é a vantagem, talvez, de viver de uma forma caritativa, de uma forma ponderada, porque o ganho espiritual é incomensurável. André Luiz foi um que teve um problema sério. Nós sabemos que no livro Nosso Lar, ele passou 8 anos servindo de chacota, chamado de suicida, as entidades perversas o assediavam, e era um sofrimento muito grande para ele. Ele recordava dos momentos finais, dos medicamentos, das injeções que ele foi submetido, e que era um sofrimento grande, mas ele permanecia ali no seu silêncio, na sua espera. Eis que, de repente, aparece Clarencio. Clarencio diz para ele: coragem, meu filho. E ele pergunta: mas quem que é você? Sois vós, né? E ele disse que era um missionário de Deus e estava permanecendo ali, pedindo que André Luiz permanecesse calmo, em silêncio, que ele ia ser já carreado para um tratamento perispiritual. Olha aí, André Luiz, no livro Nosso Lar, está lá, sendo já submetido a tratamento. Vi a porta se abrir e entrar Clarencio, acompanhado de um simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Tratava-se do irmão de Luna, do Serviço de Assistência Médica. Ele foi submetido a um tratamento. Se ele morreu, o corpo está na terra. O que estava ali no umbral? O perispírito. O que tratamento que ele foi feito? Foi feito um tratamento perispiritual. Agora, o porquê André Luiz recebe esse tratamento? Todas as almas que levam dentro de si algo de bom, algum feito que tenha realizado durante sua trajetória, ele sempre vai receber um tratamento diferenciado no plano espiritual, e mesmo já nesta vida ele goza de uma certa tranquilidade. As repercussões perispirituais também, a gente vai perceber nas pessoas que sofrem muito. Há pouco tempo nós trouxemos aqui o caso daquela pessoa que pede para reencarnar com 4 filhos, 2 aleijados, um cego, um leproso, certo? Leva uma vida de muito sofrimento terrível durante 70 anos e ela se liberta. Cumpriu a tua missão de sofrimento, de resgate que se podia esperar. E ela se eleva já para o plano superior
totalmente sublimado e livre de qualquer mácula ou mancha que tivesse no seu perispírito. Então, à medida que você trabalha, você faz alguma coisa, você vai limpando o teu perispírito. Fazer caridade, ajudar o próximo, limpeza espiritual. Ter entendimento, crescer, estudar, fazer caridade mesmo, indistintamente, como o bom samaritano fez, sem saber a identificação de quem era. Tudo isso daí traz um ganho perispiritual. Está em nosso alcance, em nossas mãos, essa vantagem. O que lesa o perispírito não é, talvez, são os procedimentos do egoísmo, você viver enclausurado, só no seu ego, a susceptibilidade que você tem, o teu orgulho, qualquer coisa que fere, isso daí vai lesando o perispírito. A lei de Deus é justa, é eminentemente misericordiosa, representando o transplante de órgãos, valiosa oportunidade dentre tantas outras colocadas à nossa disposição para o exercício de eventuais repercussões perispirituais ou irrelevantes diante de um bem maior, que é a doação. Isso daí está no Jornal Espírita, em fevereiro de 98. Vamos encontrar no livro Saúde e Espiritismo, da Associação Médico Espírita do Brasil. Esse livro traz várias facetas, vários assuntos tratados por médicos das mais variadas ramos da medicina. E falou sobre o transplante de órgão, a repercussão perispiritual. A doutora Elizabeth Rezende Nicodemo, que é uma eminente médica, ela é uma médica anestesista da Universidade da USP, trabalha no centro o IML, colaboradora da área de ensino da Federação Espírita, frequentadora de centro, e ela trouxe como é sofrido as pessoas, explicando que a morte encefálica é colocado que antigamente, para verificar se a pessoa tinha morrido ou não, enquanto a pessoa era velada em cima de uma mesa, era colocada uma bacia de água em cima do abdômen. Aí eles oravam, choravam e ficavam de olho na bacia. Se a água mexesse, a pessoa não tinha morrido. E uma outra forma também é o famoso espelhinho nas narinas, que eles ficavam torcendo para que embaçasse. Foram as formas mais rudimentares que foram crescendo para chegar à conclusão do que era realmente a morte. A grande contribuição, como nós dissemos, foi a de Brubelli, o médico que era professor na Universidade de Paris, que fez experiência com guilhotinado, provando que havia, mesmo sem o pescoço, a circulação e o movimento normal do sangue, coração batendo, sangue circulando, não havia a hemorragia. Aí já era o começo e a conclusão de que a vida não está no coração, mas no encéfalo. Nós podemos hoje, com toda a convicção, com toda a certeza,
quando formos submetidos ou indagados, ou tivermos que decidir por alguém sobre doação, podemos fazer a doação com toda a convicção. Os espíritos superiores nos afirmam: nada lesa o perispírito. De primeiro imaginava que se doasse as córneas, entrava no mundo espiritual cego. Não tem ligação nenhuma o corpo físico com o corpo perispiritual. Há, ao contrário, ganhos, e muito grande. Então a morte hoje se encontra no cerebelo. Quando para a ligação, não dá mais sinal elétrico aqui, houve a morte encefálica. Pode ser feita a doação, que é um bem que você está praticando. A evolução dos transplantes foi de uma forma súbita. Em 1967, aquela notícia que o mundo inteiro ficou extasiado, feliz, né? Christian Barnard, aquele médico novo, realizando um transplante de coração, abalou o mundo médico e social do mundo, porque existia uma esperança para os cardíacos, para aqueles irremediavelmente condenados à morte. Haveria uma forma de um órgão novo de dar sustentação e continuidade da vida. Mas em 1968, um ano depois, olha o Brasil brilhando de novo na área médica. O doutor Euclides de Jesus Zerbini realizava no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina da USP, a cirurgia no João Boiadeiro. Ganhava um coração novo. Era o primeiro do Brasil, o primeiro da América Latina e a 10ª cirurgia cardíaca do mundo. O Brasil está sempre no cenário das conquistas, dos feitos médicos. Doação de órgãos é algo que nós devemos refletir bem, porque podemos imaginar assim, mas isso não me diz respeito. Nós somos muito vulneráveis, às vezes inexplicavelmente, algo acontece, alguma situação ocorre que direta, indiretamente estaremos ligados com a doação pela decisão da continuidade da vida. A doutora Elizabeth Nicodemos falava muito em seu livro, nesse livro, sobre o martírio que tem as pessoas na fila de espera para doação. Ela narrou o sofrimento que tem a pessoa que sofre dos rins, a espera, aquele que faz hemodiálise várias vezes por semana, para várias horas conectadas ali na máquina de diálise, purificando o seu sangue, que é em torno de 5 litros por dia. É um martírio enorme. As feridas, cicatrizes que ficam no braço, a dor é estampada no rosto dessas pessoas. Mas lá no fundinho, elas têm uma esperança de aparecer um transplante, um abençoado transplante que lhe devolva a vida, que lhe devolva a normalidade, porque viver é muito bom. Falou sobre os problemas pulmonares, né? Dos problemas congênitos, adquiridos, e como às vezes se perde órgãos por falta de compreensão. Falou sobre a córnea, a visão, né? Quando a pessoa
retorna a visão, ou que tenha nascido com um problema já, e ele é agraciado por uma doação de córneas, é um assunto para a gente refletir. Os jovens no além faz um depoimento que nos faz refletir, porque eles passaram pela situação e pela pena, pela caneta de Chico Xavier, o jovem Roberto Igor Porto Ribeiro, 23 anos, faleceu num terrível acidente de carro. Foi transplantado, o seu coração foi transplantado em Porto Alegre. E ele manda mensagem para a mãe, dizendo do bem que fez aquela doação, que quem teve a coragem de autorizar a doação foi Magali, a sua irmã. Ele disse que depois do transplante do órgão que ele doou, ele começou a ter no plano espiritual uma sensação de bem-estar, de êxtase, de alegria, que ele nunca tinha tido. E mandei dizer para a mãe: mamãe, eu larguei o corpo físico aí como se fosse uma roupa emprestável, para usar mais, se largou e foi para o plano espiritual. E dizendo da alegria que é a gente poder sentir essa felicidade. E diz que se ele pudesse, ele teria doado ele mesmo, por escrito, de alguma forma, ou a família ficado autorizado a doar todas as peças que ele, do seu corpo, pudesse ser útil para alguém. Vamos ter também o caso do jovem Christian W. Freitas Campos, de Santos, quando a mãe, uma evangélica, vai até Uberaba, mas com uma certa credulidade. Chegando lá, o Chico pergunta: quem é Bernardine? Ela falou: a minha mãe. Pois é, ela está dizendo para a senhora que tem um jovem aqui, seu filho, diz que está muito bem. Se o algo que a senhora autorizou, doou, fez um bem para ele, que ele está muito bem e que está muito feliz, manda beijos, abraços para a mãe. Isso daí é a repercussão que tem, que a gente chegando na espiritualidade. Nós não vamos narrar, é uma história muito bonita, mas recomendamos a leitura desse livro, Transplante de Amor que Ocorre numa Família. Que coisa mais linda que é essa história, onde uma família toda se vê reunida em torno de uma morte, de uma dependente de droga, de uma mulher voltada para a fantasia, do homem voltado só para as coisas materiais, e de repente um transplante traz toda a felicidade para essa família. Nós devemos lembrar sempre o que Emmanuel nos dizia sobre o corpo. A diferença do espírito: és um espírito eterno, em serviço temporário no mundo. O corpo é teu refúgio, tua veste, tua pena, teu buril, tua harpa, tua enxada. As qualidades morais e intelectuais daquele espírito é do espírito, nunca do corpo. A carne é secundária e não os valores morais. O que prevalece são
os valores morais. A vida passa, nós devemos refletir que de um momento para outro a nossa hora é chegada. É tempo de colheita, é tempo de semearmos o bem, é tempo de fazermos os outros felizes, porque todos esses atos nós vamos encontrar na espiritualidade. Quando chega a nossa hora, o corpo não tem mais condições orgânicas para o espírito viver. Se você tiver um órgão, outro qualquer, doe tudo. Use toda a misericórdia que você puder. O corpo que fica não vai fazer falta nenhuma. Está fadado a sofrer a degeneração natural na oficina da natureza. Qualquer doação de órgão que fizermos vai ser um ganho e muito bom. Nós temos a nossa referência bibliográfica, um pouco extensa. Confessamos que a literatura espírita é farta sobre esse assunto, envolvente, elucidativa e que sempre merece uma reflexão. Eu quero fazer meus agradecimentos aos companheiros que me ajudaram na montagem e conteúdo desse trabalho. As companheiras Angelita, Silvio, que me ajudaram muito, e a salvadora de vocês, que foi a Cecília, que a palestra ia durar mais ou menos 6 horas. Graças aos cortes dela, terminamos em 50 minutos. Eu agradeço a todos, fazendo uma recomendação. Seja vivo, doe órgãos. Seja vivo, porque é ganho na certa. Doação direta ou indireta. O teu ganho está reservado. O teu tesouro, as suas ações, as suas debêntures desse ato está no céu te esperando. Então, pense bem, seja vivo, doe órgão. Muita paz a todos.